Sofia mal conseguia respirar enquanto seu carro zumbia pelas ruas da cidade, os faróis cortando a escuridão da noite. O celular vibrava incessantemente em seu bolso, mas ela mal tinha coragem de olhar para ele. Era a terceira vez que o hospital ligava. O medo apertava sua garganta como uma mão invisível, e o pensamento de que a vida de Rafael, seu marido, podia estar em risco, a fazia acelerar ainda mais. O som da sirene da ambulância a fez perceber que já estava perto. Ela parou em frente ao hospital com o coração disparado, trancou o carro sem nem olhar para o retrovisor e correu pela entrada principal. Um enfermeiro estava à porta, parecendo esperar por ela. "Você é a esposa do Sr. Rafael?", perguntou com um olhar grave. Sofia acenou com a cabeça, tentando controlar o tremor na voz. "Ele está no centro de emergência. Você pode vê-lo agora." A sala de espera estava quase vazia, exceto por uma mulher que estava sentada à mesa, cortando uma maçã com calma. Sofia a reconheceu imediatamente como Elisa, a secretária de Rafael, uma jovem de cabelo curto e olhos grandes que sempre esteve em volta do escritório de seu marido. Uma presença constante, embora nunca tivesse sido particularmente próxima de Sofia. Mas aquela cena. Elisa estava de fato ali, no hospital, no meio daquele caos, cortando uma maçã? Para Rafael? Sofia parou por um momento na porta da sala, seu olhar fixo na cena à sua frente. Elisa, tão focada na sua tarefa simples, não parecia perceber a presença de Sofia. A maçã foi cortada com precisão, cada fatia se separando em pequenos pedaços, e enquanto isso, Rafael estava deitado em uma cama de hospital, visivelmente machucado, mas com o semblante tranquilo. Era como se ele estivesse ali, esperando por algo, ou alguém. A tensão cresceu no instante em que Sofia entrou na sala. Ela hesitou por um segundo, o olhar fixo em Rafael. Quando ele a viu, seus olhos brilharam, mas antes que ele pudesse falar, Elisa se virou para ele com um sorriso calmo. "Não se preocupe, está tudo bem agora. Você está seguro", ela disse, a voz suave, mas estranhamente possessiva. Sofia engoliu seco. "O que está acontecendo aqui?", ela perguntou, tentando manter a calma, mas a frustração já transbordando. Elisa levantou os olhos para ela pela primeira vez, com um ar de surpresa. "Eu estava apenas ajudando, Sofia", ela disse, a faca ainda na mão, mas agora parando de cortar a maçã. "O Rafael está um pouco tonto ainda. Eu só o acalmei." "Você acalmou?" Sofia não conseguiu esconder o tom de incredulidade. "Não era para estar fazendo isso. Ele é meu marido." O olhar de Elisa se suavizou, mas havia algo mais lá, um olhar que Sofia não conseguiu interpretar completamente, algo que ela não soubera lidar, como se houvesse algo mais entre ela e Rafael do que uma simples relação de trabalho. "Eu só estava tentando ajudar", Elisa repetiu, agora mais firme, e a expressão no rosto de Rafael se tornou mais tensa. Ele soltou um suspiro, como se tentasse acalmar a situação, mas seus olhos estavam fixos em Sofia, carregados de uma culpa invisível. Sofia sentiu uma pontada no peito. O que estava acontecendo ali? Por que ela se sentia tão fora de lugar? Eles não estavam em casa, não estavam no escritório, estavam no hospital, em uma situação de emergência, e ali estava Elisa, cortando uma maçã como se aquilo fosse o mais natural do mundo. "Eu não entendo", Sofia disse, sua voz quebrando enquanto ela se aproximava de Rafael. A raiva e a dor estavam se misturando, uma sensação que ela não queria sentir, mas que parecia ser inevitável. Rafael tentou se sentar um pouco mais ereto, mas parecia exausto, seu rosto pálido. "Sofia, calma. Eu não queria que você visse assim." "Visse assim? Como você queria que eu visse?" O tom de Sofia ficou mais agudo, a tensão entre ela e Rafael aumentando. "Você se acidenta, e a primeira pessoa a aparecer é a sua secretária? Quem está cuidando de você desse jeito?" Elisa, ainda de pé ao lado da cama, parecia desconfortável. Ela não sabia o que dizer, e a faca que antes estava tão calma em suas mãos agora parecia um objeto ameaçador. "Eu só não queria que você ficasse tão preocupada, Sofia", Rafael tentou, mas suas palavras não pareciam suficientes. O olhar dele estava em Sofia, mas não era um olhar de desculpas. Era um olhar de culpa? Ou talvez apenas de cansaço. Ele parecia perdido, e por algum motivo isso fez Sofia sentir algo muito estranho, algo que ela não queria encarar. "Você sempre diz isso", Sofia respondeu com um fio de voz, a frustração transbordando. "Mas quando é que você vai parar de me esconder tudo?"
Você e ela. O que está acontecendo aqui? A pergunta pairou no ar, e por um momento, ninguém ousou quebrar o silêncio. Elisa, ainda com a maçã em mãos, olhou para o chão, e Rafael desviou o olhar. Uma coisa estava clara: havia algo que Sofia não sabia, algo que ainda não estava sendo dito. Ela se virou para sair da sala, sentindo uma onda de raiva e confusão. Ela precisava de um tempo para processar, para entender o que estava acontecendo. Mas, antes que ela chegasse à porta, Rafael chamou seu nome. Sofia. Ela se virou para ele, seu coração batendo forte no peito. O que, Rafael? O que você tem a dizer agora? Ele parecia hesitar, como se estivesse escolhendo as palavras. Mas, no fim, apenas balançou a cabeça, como se não soubesse o que dizer. Nada. Só, me desculpe. Sofia sentiu uma raiva crescente, uma dor profunda que não sabia como lidar. Mas, mais do que isso, ela sentiu um medo desesperador. Algo estava acontecendo ali, e ela ainda não sabia o que era. Quando a porta se fechou atrás dela, Sofia se permitiu um momento para respirar. Tudo estava uma bagunça, e ela não sabia como recomeçar. Mas uma coisa ela sabia: aquele momento não seria o último. Ela não ia deixar que ele fosse. Sofia mal conseguiu processar o que acabará de acontecer. A porta do quarto se fechou com um estrondo silencioso, e o corredor do hospital se estendeu à sua frente como um vazio imenso. Ela respirava profundamente, tentando controlar a raiva e a ansiedade que estavam misturadas em seu peito. A realidade parecia desfocada, como se as coisas estivessem acontecendo a uma velocidade irreconhecível, e ela estivesse apenas tentando acompanhar. Rafael estava ali, ferido, mas ainda com algo a esconder, e Elisa. Elisa era uma incógnita ainda mais desconfortável. A voz suave de Elisa a interrompeu quando ela já estava prestes a descer as escadas do hospital. Sofia, espera. Deixa eu explicar. Sofia parou. O que mais ela poderia ouvir? O que mais tinha de ser explicado? Mas, com um suspiro cansado, ela se virou lentamente, sem poder evitar. Elisa estava ali, mais uma vez, com aquele sorriso suave no rosto, quase tentando parecer amigável demais. Mas Sofia não era tola. Havia algo naquele sorriso que não soava verdadeiro. Eu só estava ajudando, Sofia. O Rafael, ele estava muito mal, ele não podia dirigir sozinho. Eu estava levando ele para casa quando o acidente aconteceu. Ele pediu para me acompanhar. Sofia estreitou os olhos. A história parecia plausível, mas algo não se encaixava. Elisa estava ali, com a maçã cortada na mão, como se tudo fosse normal. E Rafael, com a expressão tensa e culpada, parecia não saber o que fazer com a situação. Mas o que realmente a incomodava era a mentira que ela sentia no ar. Você estava levando ele para casa? Sofia repetiu a pergunta, tentando fazer com que a mulher percebesse o que estava implícito. E por que ele me mandou uma mensagem dizendo que estaria em uma reunião? Ele não disse nada sobre você. Por que ele mentiria sobre isso? Elisa pareceu desconcertada, e por um breve momento, seus olhos vacilaram. Mas logo ela se recompôs, como se tivesse preparado uma resposta. Eu não sei, Sofia. Às vezes, ele fica tão ocupado que acaba mandando mensagens para evitar preocupações. Ele não queria que você ficasse mais angustiada. Ele estava cansado, e não queria te preocupar ainda mais com o acidente. Eu juro que não havia nada de mais nisso. Ele estava apenas tentando se proteger. Sofia franziu o senho. As palavras de Elisa faziam sentido em algum nível, mas havia algo na maneira como ela falou que deixou Sofia desconfortável. Como se estivesse tentando justificar algo que não precisava ser justificado. Como se o próprio Rafael já tivesse lhe dado uma versão de algo que ela agora começava a duvidar. A mentira era pequena, talvez imperceptível para muitos, mas para Sofia, havia algo ali que parecia um ponto de partida para algo muito maior. Ela não sabia o que, mas sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. Não dessa vez. Ela deu um passo atrás, se afastando lentamente de Elisa. Eu preciso de um tempo. Eu vou voltar para o quarto. Eu não posso lidar com isso agora. Elisa a observou com uma expressão mista de arrependimento e desconforto. Sofia, por favor. Sofia virou-se, não querendo ouvir mais. O hospital parecia imenso agora, cada corredor tão vazio quanto o sentimento que crescia em seu peito. Ela só queria sair dali,
voltar para casa e, talvez, ter um momento sozinha para refletir, mas o pensamento de Rafael a perturbava. Ele estava ali, em seu quarto, talvez precisando dela, mas ela já não sabia mais se estava fazendo a coisa certa. Quando ela entrou de volta no quarto de Rafael, o clima estava diferente. O cheiro do hospital era ainda mais forte, quase enjoativo, e a luz artificial no teto piscava levemente, criando um ambiente ainda mais desconfortável. Rafael estava recostado na cama, agora com uma expressão mais séria. Ele não parecia mais tão aliviado como antes, e quando seus olhos encontraram os de Sofia, um lampejo de culpa passou por sua expressão. Sofia, por favor, eu preciso que você acredite em mim. Ele começou, sua voz rouca. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria te preocupar, mas a Elisa, ela só estava tentando ajudar. Você sabe como eu sou, não gosto de te deixar nervosa. Sofia não disse nada de imediato. Ela apenas o observava, tentando absorver as palavras, tentando entender se havia sinceridade ali. Mas algo dentro dela dizia que não. Algo estava errado, muito errado, e ela não sabia como lidar com isso. A mentira estava ali, à vista de todos, mas ela não conseguia pegar a verdade por completo. Mas você mentiu para mim, ela respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. Você me mandou uma mensagem dizendo que estava em uma reunião. Você me disse que não ia poder te ver. Eu entendo que o acidente tenha acontecido, mas por que esconder isso? Por que dizer que estava trabalhando e não mencionar que a Elisa estava com você? Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar uma explicação que não tivesse. Ele abriu-os novamente, fixando-os em Sofia com um olhar mais intenso, mas ainda assim evitava a total sinceridade que ela precisava. Eu não queria que você ficasse preocupada. Eu sei como você é. Você ia achar estranho que eu estivesse com ela. Eu só não queria dar margem para mais discussões. Sofia sentiu uma raiva fria tomando conta de seu corpo. Não era a mentira em si, não era o fato de ele estar com Elisa naquele momento. Era o fato de que ele estava tratando-a como se ela fosse tola, como se ela não fosse capaz de ver a verdade que estava bem ali, diante de seus olhos. Eu sou capaz de lidar com a verdade, Rafael. O que eu não sou capaz de lidar é com a falta de confiança. Se você queria me poupar de algo, talvez fosse melhor não me mentir. Ela deu um passo atrás, sentindo uma pressão crescente nos ombros. Eu preciso de espaço, preciso de tempo para pensar. Antes que Rafael pudesse protestar ou tentar se justificar mais, ela já havia saído da sala. Ela não sabia mais o que pensar, mas sabia que o vazio no estômago só aumentava. As palavras de Elisa ainda ecoavam em sua mente, e a imagem de Rafael, com seu olhar fugidio, não a deixava em paz. Algo estava acontecendo, e ela tinha a sensação de que estava prestes a descobrir algo muito mais profundo e doloroso do que poderia imaginar. Ela passou pela porta de entrada do hospital e respirou fundo, tentando sentir o ar fresco da noite. Mas, em vez disso, o que ela sentia era um peso crescente. Algo estava errado. Ela só não sabia o que. E mais do que tudo, ela sentia que não poderia mais confiar nas palavras de Rafael, ou mesmo naquelas de Elisa. O dia seguinte parecia ter uma nuvem invisível pairando sobre Sofia. Ela tentava, ao menos, se convencer de que as coisas não estavam tão fora de controle, mas o desconforto que tomava conta dela era inevitável. O hospital parecia um mundo à parte, um lugar onde o tempo se arrastava lentamente, e a mente de Sofia não conseguia se acalmar. Cada pequeno detalhe, cada conversa e cada gesto de Rafael e Elisa, agora, pareciam carregados de um significado novo e perturbador. Quando chegou em casa naquela tarde, o ambiente estava mais silencioso do que o habitual. O cheiro familiar de café e livros no escritório a fez respirar fundo, tentando se ancorar em algo familiar. Ela passou pela cozinha, e quando entrou no escritório de Rafael, seus olhos imediatamente caíram sobre uma caixa de presente que estava cuidadosamente posicionada sobre a mesa dele. A caixa estava em um papel brilhante, com laços dourados, bem diferente dos embrulhos que ele costumava usar para presentes de aniversário ou datas especiais. Era o tipo de caixa que se dava em ocasiões importantes, como em um aniversário de namoro, talvez, ou em uma celebração íntima entre dois. E o mais estranho de tudo era o cartão que estava ali, visível, com uma escrita discreta que ela não conseguia ler à distância. O coração de Sofia disparou, uma sensação agridoce subindo pela garganta. Ela sabia que estava interpretando tudo de maneira exagerada,
mas o ambiente estava carregado de uma tensão que ela não conseguia ignorar. Ela pegou a caixa com as mãos trêmulas, e ao sentir seu peso, seu coração se acelerou ainda mais. Não era algo que Rafael compraria para ela. Não fazia sentido. Eles tinham uma rotina, um modo de lidar com presentes, e nada disso se encaixava no padrão que ela conhecia dele. A ansiedade se transformava em raiva a cada segundo. A voz de Rafael a tirou de seu pensamento. Ele entrou no escritório, e ao ver a caixa em suas mãos, o semblante dele mudou imediatamente. Sofia não precisou dizer nada. O silêncio já falava por ela. Eu sei o que você está pensando, disse Rafael, sua voz hesitante, como se já soubesse que aquela conversa não seria fácil. Mas isso não é o que parece. Sofia o encarou com um olhar penetrante. Ah, não? Porque parece muito bem como um presente para alguém. Alguém muito especial, não acha? Ele a observou por um momento, tentando encontrar as palavras certas, mas, antes que pudesse responder, Elisa apareceu na porta, com a expressão de sempre. Calma, controlada, como se nada de errado estivesse acontecendo. Ela entrou com uma atitude excessivamente amigável, como se estivesse ciente de que a tensão já estava no ar. Desculpa, Rafael. Eu só queria te trazer uma lembrança, já que você estava tão mal. Achei que seria algo que você gostaria, disse Elisa, tentando suavizar o ambiente, como se estivesse se desculpando por algo insignificante. Sofia sentiu uma explosão de emoções, raiva, insegurança e uma dor súbita. Ela olhou para Elisa, depois para Rafael, e sua mente se encheu de perguntas que ela não sabia mais como não fazer. A mentira era tão palpável, tão óbvia, e no entanto, Rafael parecia continuar protegendo Elisa como se fosse a pessoa mais importante ali. Não sabia que esse tipo de lembrança era para ser compartilhada com a secretária. Rafael, Sofia disse com sarcasmo, suas palavras saindo mais duras do que imaginava. Ela sentiu a tensão se acumulando em seu peito, o ar ficava mais pesado à medida que a raiva e a frustração se transformavam em algo ainda mais doloroso, a desconfiança. Rafael deu um passo à frente, seu rosto agora tomado por uma expressão de desconforto genuíno. Sofia, não é nada disso. Eu estava apenas tentando ser gentil. Eu comprei esse perfume para ela porque sei que ela gosta dessa marca, e queria que ela tivesse algo de bom depois de tudo o que aconteceu com o acidente. Não é o que você está pensando. Mas as palavras dele pareciam vazias, como se ele estivesse tentando se defender de algo que já estava além de uma simples explicação. A explicação soava mais forçada do que nunca, como se ele estivesse tentando criar uma história que nem ele mesmo acreditava. Sofia olhou para a caixa em suas mãos e depois para Elisa. Ela não conseguia mais se enganar. Tudo aquilo não fazia sentido. Por que Rafael, que sempre havia sido tão cuidadoso com a forma como tratava os outros, compraria algo para sua secretária com tanto cuidado e carinho? E por que ele parecia tão desconfortável agora, em vez de explicar de forma simples e direta, como ele sempre fazia quando se sentia pressionado? Elisa, que sempre tentava manter sua postura, agora parecia ter um sorriso forçado nos lábios. O brilho em seus olhos não era mais genuíno. Sofia não sabia como havia falado, mas a voz que saiu dela era cheia de uma ferocidade que ela não reconhecia. Isso é ridículo, Rafael. Você acha que eu não percebo o que está acontecendo aqui? Você acha que eu sou tão cega que não vejo as coisas acontecendo bem na minha frente? Rafael fechou os olhos brevemente, como se a confrontação tivesse lhe dado um golpe direto no estômago. Ele abriu os olhos de novo, dessa vez mais intensos, como se tivesse tomado uma decisão. Eu não tenho nada para esconder, Sofia. Eu não tenho nenhuma explicação além da que já dei. Eu não estou te traindo. Não com ela. Sofia não conseguia mais suportar. As palavras dele a martelavam, mas não pareciam fazer mais sentido. O fato de ele ter falado isso com tanta calma, com uma tentativa de convencer, fez com que a distância entre os dois se ampliasse ainda mais. Eu não sei se acredito mais em você, Rafael, ela murmurou, a dor agora se espalhando em sua voz. Eu realmente não sei. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum de ambos sabia o que dizer, e Elisa, sentindo-se talvez deslocada naquele momento, deu um passo para trás, tentando não chamar mais atenção. Mas Sofia sabia que algo muito maior estava acontecendo. Algo que ia além das palavras ditas e das mentiras contadas. E, no fundo, Sofia sabia que aquela caixa, aquele perfume, simbolizavam algo que ela não podia mais ignorar.
Ao sair do escritório, ela se sentiu mais perdida do que nunca. Algo estava errado. Algo que ela não conseguia entender, mas que agora sabia que precisava descobrir. A dúvida estava plantada em seu coração e na sua mente, e a relação que ela achava ter com Rafael começava a desmoronar, pedaço por pedaço, como um quebra-cabeça que não se encaixa mais. Mas, o que mais a incomodava não era o fato de ele ter mentido para ela. Era o fato de ele ter deixado Elisa entrar em sua vida, e, talvez, em seu coração de um jeito que Sofia não estava disposta a entender. E, enquanto a dor da desconfiança se arrastava, a verdade começava a se esconder cada vez mais fundo, como se fosse uma sombra que se recusava a ser iluminada. O hospital parecia cada vez mais distante, como se o ambiente de paredes brancas e frias fosse outro universo. Sofia caminhava pelos corredores, os passos pesados, quase como se o peso de seus próprios pensamentos fosse maior do que as próprias paredes ao seu redor. Seus olhos fixavam no chão enquanto sua mente, em um esforço inútil, tentava se afastar de tudo o que estava acontecendo. A dor do momento, a raiva e a frustração estavam tomando conta de seu corpo, mas havia algo ainda mais forte que o consumia: a sensação de perda. Ela não conseguia mais olhar para Rafael da mesma forma. Cada palavra dele, cada gesto que antes tinha um significado de carinho, agora parecia vazio, carregado de algo que ela não conseguia nomear. O sentimento de insegurança invadia sua mente com uma força avassaladora, e ela se perguntava se ainda o conhecia. O homem com quem casara, o homem que lhe prometera ser sempre o alicerce de sua vida, parecia ter desaparecido, dando lugar a um estranho. Um estranho que mentia, que escondia verdades, que agora parecia cada vez mais distante dela. No entanto, enquanto caminhava entre os corredores do hospital, os ecos das palavras de Rafael ainda a perseguiam. Ela não sabia se queria acreditar neles ou se simplesmente se deixava enganar, como uma criança que ainda acredita em promessas que nunca serão cumpridas. As promessas. Aqueles juramentos feitos com os olhos brilhando de esperança no início de seu relacionamento. Ela não conseguia deixar de lembrar de quando se conheceram, de como Rafael a tratava com tanto carinho e dedicação. Nos primeiros anos de casamento, ele era o homem que cuidava dela com uma atenção que parecia inabalável, sempre pronto para ouvi-la, para se preocupar com seu bem-estar. Ele a surpreendia com flores, com jantares românticos, com palavras doces e gestos simples, mas que, para ela, significavam o mundo. Lembrava-se de noites passadas de mãos dadas, de passeios pela cidade com ele a rindo de piadas bobas que ninguém mais entenderia. Ela sempre dizia que ele tinha um jeito de fazer a vida parecer mais leve. Ele parecia ser o centro do seu universo, alguém em quem ela podia confiar incondicionalmente. A ideia de que ele se afastaria de tudo isso a chocava. Como ele poderia ter mudado de forma tão radical? Como ele poderia se permitir jogar fora o que construíram juntos? Sofia se viu de repente em um túnel de lembranças e emoções, como se estivesse presa em um lugar entre o que fora e o que se tornará. Ela recordava com clareza o momento exato em que seu coração começou a ser conquistado por Rafael. Eles estavam em um café pequeno, em uma rua tranquila. Ela, com uma xícara de café nas mãos, hesitante e um pouco tímida, ouvindo suas palavras. Ele, com um sorriso acolhedor, fazendo com que ela se sentisse única, como se estivesse no centro do seu mundo. E então, as palavras que ele disse naquele dia ecoavam em sua mente, como um sussurro distante. Eu vou ser o homem que você sempre quis, Sofia. Eu vou estar ao seu lado em tudo. Você nunca vai se sentir sozinha. E agora, estava ali, sem saber em quem ele realmente se tornará. O que havia acontecido? Onde foi que as coisas começaram a se perder? As promessas de Rafael se desfaziam como areia nas mãos, e tudo o que ela sentia era um vazio profundo, uma sensação de abandono crescente. Ela tinha certeza de que ele havia mudado, mas não sabia o que mais teria mudado dentro dele para que estivesse se afastando de tudo o que ela acreditava. O som das máquinas no hospital parecia preencher o espaço vazio entre eles. Ela não sabia mais o que fazer com essa distância. O amor que ela ainda sentia por ele parecia estar se tornando algo mais distante, algo que ela não conseguia mais tocar ou sentir. A dor de ver Rafael tão distante, quase como uma sombra do homem por quem se apaixonara, estava se tornando insuportável. No entanto, não era apenas a mudança de Rafael que a consumia. Era também o que ele representava para ela. Ele representava a promessa de estabilidade, de alguém que poderia ser seu porto seguro em tempos difíceis. E ao ver a relação deles desmoronando,
ela sentia uma frustração imensa. Como ele poderia estar fazendo aquilo com ela, depois de tudo o que haviam passado juntos? Sofia parou por um momento no corredor e se encostou contra a parede. Seus olhos estavam marejados, mas ela tentou segurar as lágrimas. Era como se sua visão do futuro, do que ela imaginava para sua vida com Rafael, estivesse desmoronando aos poucos. As promessas de amor eterno, de companheirismo e cuidado, agora pareciam vazias. O homem que ela conhecia não existia mais. Aquele homem que havia prometido estar ao seu lado em todas as situações agora estava se afastando, sem sequer se importar com a dor que causava. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar, mas o desconforto estava ali, persistente, como uma presença indesejada. Não havia mais espaço para o que costumava ser natural entre eles. Tudo agora estava manchado por desconfiança, e essa sombra parecia crescer a cada minuto que passava. A voz de Rafael a interrompeu, e ela ouviu ali, parado no fim do corredor. Ele parecia hesitante, como se estivesse tentando encontrar uma maneira de se aproximar sem invadir seu espaço. O rosto dele estava cansado, marcado pela tensão de tudo o que estava acontecendo, mas ele ainda tentou sorrir, um sorriso que não alcançava os olhos. Sofia, ele começou, a voz suave, mas falhando em disfarçar a apreensão. Eu sei que tudo isso está confuso. Eu sei que você não entende. Mas eu quero te explicar, quero que a gente converse sobre tudo isso. Sofia o encarou, mas não respondeu imediatamente. O que ela poderia dizer? O que ele poderia dizer que mudaria o que já estava acontecendo dentro dela? Ela sabia que ele estava tentando se desculpar, tentando reverter a situação, mas não sabia se ainda acreditava nele. Eu só preciso de um tempo, Rafael, foi tudo o que ela conseguiu dizer, a voz baixa, cheia de uma tristeza que ele não parecia perceber. Ele se aproximou mais, dando um passo hesitante na direção dela. Sofia, por favor, não é o que você está pensando. Eu só preciso que você me ouça. Mas enquanto ele falava, ela já sentia o espaço entre eles crescer ainda mais. Algo se tinha quebrado, algo que ela não sabia se poderia ser consertado. E o mais doloroso de tudo era que, por mais que tentasse, ela não sabia como voltar a confiar nele. O que restava entre eles agora era um conflito de sentimentos. O amor que ela sentia, ainda tão forte, e a desconfiança que se infiltrava, impossível de ignorar. Ela deu um passo para trás, afastando-se um pouco. Eu não sei, Rafael. Eu simplesmente não sei mais o que pensar. E ao ver o olhar dele, ainda cheio de arrependimento, algo dentro de Sofia se partiu ainda mais. Ela não sabia qual caminho tomar. O passado parecia cada vez mais distante, e ao mesmo tempo, mais doloroso. Sofia se forçou a respirar fundo enquanto caminhava de volta ao hospital, a comida ainda aquecida nas sacolas. A cada passo, sentia uma pontada de desconforto, como se o peso daquilo tudo estivesse ficando mais insuportável a cada momento. Rafael ainda estava internado, mas não sabia se o que mais a incomodava era vê-lo em uma cama de hospital ou as dúvidas que cresciam dentro dela, como uma erva daninha que não podia ser arrancada facilmente. Ela apertou as alças das sacolas de papel, tentando afastar os pensamentos que a atormentavam. Era tudo tão confuso, tão desgastante. Como é que havia chegado a esse ponto? Como era possível que a presença de Elisa, aquela secretária, começasse a se infiltrar na vida de ambos de uma forma tão inusitada? Cada vez mais, ela sentia que algo estava errado, algo que não podia ser ignorado. Ao chegar à porta do quarto, Sofia hesitou. Dentro dela, uma batalha interna acontecia. Ela não queria ser essa mulher ciumenta e desconfiada, mas como poderia deixar de lado o que estava diante de seus olhos? Tudo parecia tão nítido agora. A ideia de que Rafael e Elisa estavam próximos demais, de que ela não era mais a prioridade dele, tomava conta de sua mente com força. Quando abriu a porta, a visão que encontrou no quarto a fez parar imediatamente. Rafael estava em pé, apoiado na parede, e Elisa estava ao seu lado, ajudando-o a se manter equilibrado enquanto ele terminava de se arrumar. Ela estava tão próxima dele, sua mão delicadamente segurando a dele, seus gestos tão íntimos, como se fossem algo mais que simples colegas de trabalho. A cena a golpeou como uma faca. Sofia ficou ali, parada na entrada, sem saber como reagir. Elisa, ao perceber a presença de Sofia, rapidamente afastou-se de Rafael, tentando disfarçar a situação com um sorriso nervoso. Mas o sorriso de Elisa parecia forçado, e Sofia não pôde deixar de notar o jeito que ela olhou para Rafael,
como se buscasse sua aprovação. Rafael, por sua vez, parecia desconfortável, mas não o suficiente para tomar alguma atitude decisiva. Ele não se moveu para se afastar de Elisa ou para esclarecer o que estava acontecendo. A ausência de um gesto claro de separação só aumentava o mal-estar. Você está bem, Rafael? Sofia perguntou, tentando controlar a voz que tremia. A comida nas suas mãos parecia ter ficado mais pesada. O olhar dela passeava de Rafael para Elisa, e a tensão no ar era palpável. Sim, eu estou, só um pouco tonto ainda, Rafael respondeu, mas a hesitação em sua voz não passou despercebida. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável com a situação. Sofia notou que ele estava tentando se manter ereto, mas a falta de firmeza em suas palavras mostrava que a situação não era apenas física. Algo estava errado, e ele sabia disso. Ela sabia disso. Eu pensei que você estivesse descansando, Rafael, disse Sofia, a voz agora mais firme, mais cortante. Ela queria entender, precisava entender o que estava acontecendo. A dúvida havia se transformado em uma avalanche de questionamentos. Eu trouxe comida para você, mas parece que já tem alguém cuidando de tudo, não é mesmo? Rafael abriu a boca para falar, mas antes que pudesse responder, Elisa se adiantou, tentando interromper o silêncio constrangedor. Sofia, não é o que você está pensando. Rafael só estava se recuperando um pouco do acidente, e eu estava apenas ajudando. Eu não queria que ele ficasse sozinho. Ele tem dificuldades para se mover, então. Mas Sofia não a deixou terminar. Eu não quero saber, Elisa, disse com frieza, cortando a explicação antes que ela pudesse continuar. O que me preocupa não é que você está ajudando ele, é como você o está ajudando. Como você está se comportando com ele. Não é isso que eu esperava de uma assistente. Elisa se calou, suas mãos agora visivelmente nervosas enquanto ela olhava para Rafael. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais perdido na situação, os olhos evitando o contato direto com Sofia, como se temesse sua reação. O silêncio pesado que se instalou no quarto foi pior do que qualquer palavra dita. Sofia, Rafael tentou começar, mas Sofia o interrompeu novamente, agora mais assertiva. Não, Rafael. Não adianta mais tentar me convencer. Eu já vi o suficiente. Ela deixou as sacolas de comida sobre a mesa com um movimento brusco, sua garganta apertando enquanto as palavras saíam como um grito sufocado. Você não pode simplesmente continuar mentindo para mim. Eu sei que tem algo acontecendo entre vocês, e eu não vou fechar os olhos para isso. Rafael parecia paralisado, e Sofia podia ver o conflito em seu rosto. Ele sabia que não poderia mais negar, não poderia mais brincar de esconder a verdade. Mas ainda assim, hesitava. A cada segundo que ele demorava para se abrir, a confiança dela diminuía mais e mais. Ela sentia a dor se instalando dentro de si, mais intensa do que qualquer mágoa física que ela pudesse ter sentido. Sofia, Rafael disse finalmente, sua voz tremendo, tentando encontrar palavras que a alcançassem, mas sua expressão mostrava que ele estava perdido. Não é o que você pensa. Elisa, ela é só uma amiga. Eu só. Amiga. Sofia riu de forma amarga, as palavras saindo de sua boca como uma lâmina. Ela parece ser muito mais que uma amiga, Rafael. Ela está aqui a todo momento. Ela te ajuda com tudo. E eu? Eu sou só a esposa que ficou para trás, esperando você finalmente me olhar como antes. O rosto de Rafael ficou pálido, e ele abriu os lábios como se tentasse se justificar, mas nenhuma palavra parecia suficiente. A raiva e o desgaste emocional que Sofia sentia a impediam de ouvir mais mentiras. Ela estava exausta de lutar contra os fantasmas que ele criará ao seu redor. Sofia, por favor, disse Elisa, agora visivelmente angustiada. Eu só estou aqui para ajudar. Eu nunca quis. Chega, Elisa. Sofia a cortou novamente, se voltando para ela com o olhar gelado. Não é sobre o que você quer ou não. Eu sei o que está acontecendo, e eu já cansei de fingir que não vejo. Sofia deu um passo para trás, quase como se quisesse sair daquele lugar, daquele quarto cheio de desconfiança. Rafael tentou se mover para ir até ela, mas ela o impediu com um simples gesto de mão. Ela não queria mais ouvi-lo. Não queria mais ver ele se desculpando sem ação alguma. Eu não sei mais o que estamos fazendo aqui, Rafael, disse ela com a voz quebrada.
não sei mais em quem confiar. Sem esperar mais nada, Sofia virou-se e saiu do quarto, sentindo as lágrimas ameaçarem cair enquanto caminhava pelos corredores do hospital. Ela sentia uma dor profunda, uma dor que não era apenas física, mas emocional. O que mais ela poderia fazer se a verdade já estava diante de seus olhos? O amor que ela sentia estava se transformando em um amargo desapontamento, e ela sabia que, dali para frente, as coisas nunca mais seriam as mesmas. O silêncio no carro parecia interminável. Sofia dirigia sem destino fixo, as mãos apertando o volante com força, os olhos fixos na estrada à sua frente. A raiva ainda queimava dentro dela, uma chama intensa e incontrolável. Cada quilômetro percorrido parecia apenas aumentar o peso que ela carregava dentro de si. A dor, a frustração, a sensação de traição. Tudo parecia a invadir de uma forma implacável, e ela não conseguia afastar essas emoções. Ela sabia que não devia ter saído daquela forma. Não devia ter deixado o hospital sem antes ouvir Rafael, sem lhe dar a chance de, pelo menos, tentar se explicar. Mas ela já estava exausta demais. O que ele poderia dizer agora que não tivesse dito antes? Suas desculpas soavam vazias, e a verdade era que ele nunca mais a olhou da mesma forma. A intimidade deles, que ela pensava ser inquebrantável, havia se perdido em algum ponto entre a falta de atenção, as mentiras e os gestos que ele compartilhava com outra mulher. Sofia sabia que não podia mais voltar atrás. Não podia mais se enganar. Quando viu Rafael e Elisa naquela situação no hospital, tudo se tornou claro. Não era apenas uma amizade profissional. Não era apenas um gesto de compaixão após o acidente. Era algo muito mais profundo, mais íntimo, algo que ela não podia ignorar, mesmo que tentasse. Ela parou o carro em frente ao seu apartamento, o motor ainda roncando suavemente. As ruas estavam desertas, mas a confusão dentro dela era uma tempestade. Ela olhou para o celular que estava na mesa ao lado, o número do advogado dela ainda visível na tela. Ela já tinha pensado em procurá-lo antes, quando as dúvidas começaram a surgir. Agora, não havia mais razão para hesitar. Ela precisava tomar uma atitude. Ela precisava agir. Foi quando o telefone tocou. Ela olhou para a tela. Rafael. Sofia sentiu uma onda de desgosto subir pela garganta. Com um suspiro exasperado, ela atendeu, sua voz fria como o aço. Oi, Sofia, ele disse, e ela podia perceber a tensão na voz dele, como se estivesse esperando por algo. Ele sabia que ela estava chateada, mas não parecia entender a profundidade daquilo tudo. Eu sei que você está brava, mas eu quero conversar. Por favor, me escuta. Escutar. A palavra saiu quase como um grito, involuntário. Você quer que eu te escute agora, Rafael? Depois de tudo o que eu vi? Depois de toda a mentira que você me fez viver? Agora você quer que eu te escute? Ela sentiu o ódio crescendo, uma onda imensa que quase a engolia, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se quebrava. Ela não queria mais lutar. Não queria mais perder tempo tentando salvar algo que já estava perdido. Eu sei que o que aconteceu foi errado, Rafael começou, a voz embargada, tentando encontrar as palavras certas. Eu me deixei levar pela situação. Elisa não significa o que você pensa, mas eu. Mas o quê? Sofia cortou com brutalidade. Você está me dizendo que ela não significa nada, mas eu vi vocês dois. Vi vocês em uma situação que não é de apenas ajuda profissional. Eu vi o jeito como você olhou para ela, como ela olhou para você. Não há mais desculpas, Rafael. Não há mais nada. Ele ficou em silêncio, e o peso das palavras dela parecia esmagá-lo, mas ela já não sentia mais nenhuma empatia por ele. O que quer que ele tivesse a dizer não mudaria o que estava claro na mente dela. A confiança que ela depositava nele estava destruída, irremediavelmente. Eu vi vocês dois, Rafael, ela continuou, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Eu vi o que não deveria ter visto. E não é só isso. Eu descobri mais. Eu sei que você estava se envolvendo com ela muito antes do acidente, não venha tentar negar isso. Você mentiu para mim, você me traiu, e eu não posso continuar com isso. Ele tentou responder, mas as palavras falharam. O que ele poderia dizer? Como ele poderia justificar o injustificável? Sofia sabia que o fim tinha chegado. Não havia mais o que discutir, não havia mais espaço para tentativas de reconciliação. Não depois de tudo.
Não depois das mentiras, dos gestos e da traição. Eu não aguento mais, Rafael. Não aguento mais viver nessa mentira, disse ela, as palavras saindo como uma libertação. Estou indo procurar um advogado. Vou iniciar o processo de divórcio. O silêncio na linha foi esmagador. Rafael não dizia nada, e Sofia soube, no fundo, que ele sabia que não havia mais volta. Ele tinha destruído tudo. E agora, não havia mais espaço para tentativas de desculpas ou explicações. Era tarde demais. Boa sorte com você e a Elisa, Sofia disse com um tom frio, antes de desligar o telefone. O simples ato de apertar aquele botão foi o fim de algo que ela já havia perdido. Ela não sentiu alívio imediato, mas sentiu algo muito mais importante: a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Ela olhou para o prédio à sua frente, para o apartamento onde ela e Rafael haviam construído uma vida juntos. Mas, agora, esse espaço não significava mais nada. Não havia mais aconchego, não havia mais confiança. Só restava a dor, a solidão e, acima de tudo, a necessidade de seguir em frente. Sofia deu o último suspiro antes de sair do carro. Era hora de encarar o futuro, sem Rafael, sem Elisa. Ela tinha a sua própria vida para reconstruir, e isso, finalmente, parecia ser o suficiente. Sofia sentou-se à mesa de café, a xícara ainda fumegante em sua frente, mas ela não conseguia sentir o calor do líquido. Seus olhos estavam fixos no contrato de divórcio que ela havia recebido da advogada, o papel diante dela parecendo mais uma sentença do que uma decisão de liberdade. Cada linha da documentação parecia reforçar a dor que ela ainda sentia, uma dor que, apesar de tudo, estava se tornando cada vez mais fácil de suportar. Ela estava em um estado de transe, como se as palavras e os papéis não pertencem a ela, como se fosse uma pessoa observando sua própria vida de fora. Era como se tudo estivesse fora de seu controle, como se o divórcio fosse um fardo inevitável, mas ao mesmo tempo, uma libertação. Ela sabia que a decisão que tomava hoje não seria fácil, mas também sabia que, de alguma forma, já estava atrasada demais para mudar qualquer coisa. Aquele casamento, que um dia foi seu porto seguro, agora parecia um reflexo distorcido de tudo o que ela esperava dele. Quando finalmente tomou coragem de olhar para as mensagens não lidas em seu celular, sentiu o estômago revirar. Era uma mensagem de Elisa. A secretária de Rafael não lhe dera nenhum espaço para respirar, e parecia que, de alguma forma, estava tentando entrar na sua vida novamente. Elisa, com sua atitude persuasiva e manipuladora, não desistia. A mensagem era longa, repleta de desculpas esfarrapadas e tentativas de criar um vínculo emocional com Sofia. Sofia, sei que você deve estar com raiva de mim, mas eu nunca quis que isso acontecesse. O Rafael e eu, nós só tentamos ajudar, e tudo ficou fora de controle. Eu sinto muito por ter causado isso a você. Não queria ser uma fonte de sofrimento para ninguém. Eu te admiro muito e não quero que você me odeie. Por favor, me entenda. Não quero que você tome decisões precipitadas. Sofia riu baixo, mas sem humor. Como ela ainda tinha coragem de se colocar como vítima. Como ela ainda conseguia manipular a situação, mesmo depois de tudo o que havia feito. Elisa, com suas palavras doces e seu tom de arrependimento, queria que ela sentisse pena dela. Ela queria que Sofia se culpasse, como se fosse ela a vítima daquela história. O que Elisa não entendia, ou talvez soubesse muito bem, era que Sofia já havia perdido a capacidade de ser enganada. A raiva de Sofia se intensificou. Ela sentiu os olhos arderem enquanto as palavras de Elisa giravam em sua mente. Mas, ao invés de ceder, ela tomou uma decisão. Não mais. Não mais permitiria que ninguém a manipulasse ou a fizesse duvidar de sua própria força. Não estava mais disposta a cair na armadilha de sentimento de culpa. Com um movimento brusco, Sofia bloqueou o número de Elisa. Não queria mais ouvir suas desculpas, nem suas tentativas de reverter a verdade que estava clara diante dela. A partir daquele momento, não havia mais espaço para ela na vida de Sofia. Ela sentiu uma espécie de alívio, como se uma pressão invisível tivesse sido retirada de seus ombros. Ainda assim, o vazio que ficou no lugar da dor era imenso. O casamento de anos, o homem que ela amava, a confiança que havia sido destruída, tudo isso não poderia ser apagado por simples ações. No entanto, Sofia estava decidida. Já não se via mais como a esposa traída que se arrastava pela dor. Ela estava se reconstruindo. O que restava para ela agora era olhar para o futuro.
Ela não sabia exatamente como seria esse futuro, mas sabia que não ia mais permitir que ninguém, nem mesmo Rafael ou Elisa, tivesse o poder de ditar suas escolhas. O dia seguinte foi uma maré de burocracia e emoções contidas. Ela se encontrou com a advogada, que, com um semblante sério e eficiente, revisou todos os detalhes do processo. Enquanto a conversa acontecia, Sofia percebeu que não havia mais espaço para arrependimentos. O processo de divórcio estava em andamento. As assinaturas foram colocadas no papel, e a primeira etapa estava concluída. Mas, por dentro, Sofia sentiu um misto de desconforto e sensação de dever cumprido. No caminho de volta para casa, o celular dela apitou mais uma vez. Uma mensagem de Rafael. Sofia, por favor, me escuta. Não podemos resolver isso assim. Eu sei que te machuquei, mas é que não sou mais o homem que você conheceu. Eu estava confuso, e Elisa, você tem que entender. Ela não é quem você pensa. Eu me arrependo de tudo. Sofia não conseguiu evitar um sorriso amargo. Ele ainda não entendia. Ainda achava que ela podia ser manipulada, que ela cairia de novo nas armadilhas de suas palavras vazias. Mas ele estava errado. Ela já não tinha mais tempo para ele. Já não tinha mais espaço para ele. Ela não respondeu. Não precisava. Ao chegar em casa, Sofia se sentou no sofá, sozinha. A casa, que antes parecia cheia de vida, estava agora desolada e silenciosa. Mas, de algum modo, ela se sentia mais forte. Havia algo de reconfortante na solidão que agora ocupava sua vida. Ela podia sentir, pela primeira vez em muito tempo, que estava começando a recuperar o controle. O divórcio seria doloroso, sim. Mas era necessário. Não só por ela, mas por tudo o que o casamento dela havia se tornado. Ela estava pronta para seguir em frente, mesmo que o futuro fosse incerto. Não mais refém de uma mentira, não mais manipulada. Agora, o caminho seria dela, e ninguém, nem Rafael nem Elisa, iria mais interferir. Com um suspiro profundo, Sofia se levantou e foi até o espelho. Olhou-se, como se fosse a primeira vez em anos. Ela viu ali uma mulher forte, decidida. Não mais uma esposa traída. Ela sorriu, pela primeira vez, sem tristeza. O tribunal estava imerso em um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som ocasional das páginas sendo viradas e pelo eco dos passos das pessoas que entravam e saíam. Sofia estava sentada na cadeira do lado oposto ao de Rafael, que, com sua cadeira de rodas, parecia uma sombra do homem que ele já fora. Seu olhar, normalmente imponente, agora estava desfeito, perdido, em um misto de desespero e culpa que ela já não podia mais suportar. Era irônico, pensou Sofia, como tudo tinha chegado até ali. Ela, que já havia sido a mulher apaixonada por ele, agora estava enfrentando a realidade de um casamento que se desfez em pedaços, não por um acidente, mas pela própria escolha dele. Rafael estava ali, fisicamente limitado pela consequência de suas próprias ações, mas sua dor emocional, sua perda, parecia ser a única coisa que ele ainda tinha. E, mesmo assim, ela não podia se deixar abalar. O juiz leu as palavras formais, sem emoção, e as partes envolvidas tomaram seus lugares, mais uma vez seguindo o ritual das formalidades legais. Mas para Sofia, aquelas palavras não eram mais nada além de um eco distante. O que estava em jogo ali não eram apenas os papéis que assinavam, mas o fechamento de um ciclo de dor, desilusão e traição. Rafael olhou para ela, como se esperasse algum sinal, uma reação que fosse mais humana, mais cheia de compaixão. Ele, com o semblante cansado e os olhos vermelhos, parecia que estava prestes a explodir em lágrimas, mas sua tentativa de parecer vulnerável não tocou Sofia. Ela havia se afastado emocionalmente dele muito antes daquele momento. Quando o advogado de Rafael pediu uma pausa para que ambos pudessem se recuperar um pouco da tensão do processo, foi nesse intervalo que ele fez a tentativa que tanto temia. Sofia, por favor, escuta, disse ele, sua voz trêmula. Eu sei o que fiz. Sei que te machuquei de uma forma que nunca imaginei. Mas o que aconteceu entre mim e Elisa não foi o que você pensa. Eu estava perdido, e ela me ajudou, me deu atenção, e isso me confundiu, Sofia. Me perdoa. Eu te amo. Eu nunca quis que as coisas chegassem a isso. O pedido de perdão de Rafael não foi inesperado. Ele estava se entregando, tentando desesperadamente reverter a situação, tentando recuperar algo que ele sabia que já não tinha. No entanto, Sofia não sentiu nada. Nenhuma tristeza, nenhuma raiva,
apenas uma frieza indiferente. Ele, com todas as suas desculpas vazias, não conseguia mais atingir a mulher que ela havia se tornado. Ela olhou para ele com uma calma que nem ela mesma reconhecia. Você não entende, Rafael. O que aconteceu entre nós não foi sobre Elisa ou sobre você. Foi sobre mim. Você nunca foi o homem que eu pensava que era. Você nunca foi o marido que eu acreditei ser meu parceiro. Você me enganou, me usou e destruiu tudo o que tínhamos. Ela sentiu um calafrio ao perceber a força de suas palavras. Era um alívio finalmente deixar aquilo sair, sem mais medo, sem mais hesitação. Ela não sentia mais compaixão por ele. Ele não merecia, e ela sabia disso com toda a sua alma. Sofia, por favor. Rafael tentou novamente, sua voz quebrando. Mas ela não o deixou continuar. Não, disse ela, com firmeza, e a palavra reverberou pela sala. Não há mais nada para dizer. O homem que eu amava morreu há muito tempo. O que sobrou aqui, no seu lugar, é alguém que só me usou, e agora quer se arrepender porque está em uma cadeira de rodas. Mas você nunca se arrependeu de me enganar, de me destruir. E você nunca vai ser o homem que eu pensei que fosse. Isso acabou, Rafael. E não importa o quanto você tente me convencer do contrário, nada vai mudar. Ela deu um passo atrás, sua decisão selada com a clareza de suas palavras. Não havia mais amor, não havia mais desculpas, e não havia mais espaço para ele na sua vida. Rafael a olhou, derrotado, como se estivesse assistindo a uma parte de si mesmo desaparecer. O juiz retomou a sessão, e o processo continuou seu curso, mas para Sofia, aquele era o fim de um ciclo que não poderia mais ser adiado. Ela sentiu um peso sendo retirado de seus ombros, um alívio que ela não sabia que precisava até aquele momento. Finalmente, a liberdade estava ao seu alcance. Depois da audiência, já fora do tribunal, enquanto caminhava para o estacionamento, Sofia sentiu uma leveza em seu corpo que não experimentava há anos. Era como se o fardo de um casamento destruído, de uma vida inteira de mentiras, tivesse sido finalmente deixado para trás. Ela sabia que o futuro ainda seria difícil, que ela teria de lidar com as cicatrizes emocionais, mas a liberdade que ela sentia agora era algo que nada mais poderia tirar dela. O sol estava começando a se pôr no horizonte, e ela parou por um momento, olhando para o céu. O fim de uma era. O fim de tudo o que ela acreditava. E, apesar da dor, havia algo de bonito no horizonte. Um recomeço. Um futuro onde ela não precisaria mais viver sob o peso das mentiras de Rafael e Elisa. Sofia sabia que, a partir dali, ela teria que reconstruir sua vida. Mas agora ela estava pronta para isso. A dor que carregava, agora uma memória distante, não a definiria. Ela não seria mais a esposa traída e manipulada. Ela seria apenas Sofia. E o que quer que o futuro reservasse, ela enfrentaria de cabeça erguida. Com um suspiro profundo, ela entrou no carro e dirigiu, rumo ao desconhecido, mas com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava indo para o seu próprio futuro. Ela estava livre.